Olá, amigos. Que o abraço carinhoso de Jesus envolva toda a sua vida no dia de hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco enquanto juntos meditamos nos ensinos da Palavra de Deus. Que a graça do Senhor envolva cada aspecto da sua vida sempre. O nosso texto para hoje está no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 35 a 37. Me acompanhe na leitura. Lá lemos assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Frequentemente nós nos esquecemos de que alguns dos principais discípulos de Jesus primeiro foram seguidores de João Batista. Foi o caso de André. André era um discípulo verdadeiramente humilde. Basta uma rápida olhada numa concordância bíblica para percebermos que André tem o nome mencionado apenas 13 vezes, geralmente incluído nas listas dos discípulos, ou como irmão de Pedro. André era aquele tipo que tinha um irmão famoso. No entanto, foi o praticamente invisível André que levou Pedro a Cristo. Isso fez naturalmente com que Jesus imediatamente atribuísse a Simão Pedro um reconhecimento especial. Pedro, juntamente com Tiago e João, viria a se tornar um dos mais importantes e notáveis seguidores de Cristo. Parece que isso nunca incomodou André. Aparentemente, este esteve disposto desde o primeiro momento a ocupar um lugar secundário, como alguém que levava pessoas a Jesus. O quarto evangelho não indica quem era o segundo discípulo de João Batista que seguiu Jesus juntamente com André. Considerando, porém, o seu estilo, é provável que fosse o próprio autor deste evangelho. João identifica-se geralmente a si mesmo como aquele outro discípulo. Décadas mais tarde, o idoso João tinha muitas recordações daqueles primeiros anos. Uma dessas recordações é que o chamado dos discípulos foi um processo, em vez de um acontecimento único. Primeiro, alguns deles foram discípulos de João Batista. Depois, alguns desses discípulos fizeram perguntas a Jesus. A seguir, apresentaram-lhe outros futuros discípulos. E só mais tarde é que, de fato, Jesus lhes disse para abandonarem as suas ocupações e o seguirem. O mesmo se verifica nos nossos dias. Jesus continua chamando discípulos e ele faz isso passo a passo. As decisões são tomadas de degrau em degrau, aos poucos. A nossa mente é levada para Cristo aos pouquinhos. A minha única pergunta nesse dia é: que passo Deus tem para mim no dia de hoje? Se eu responder com entrega e sinceridade, Ele me conduzirá ao caminho da vitória. Que eu seja sensível ao ouvir a sua voz e que não endureça o meu coração. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por teu amor, por tua graça, por teu chamado. Obrigado porque a salvação é passo a passo, degrau a degrau. Que o Senhor me ajude nesse dia a estar mais conectado contigo, a dar o passo correspondente àquilo que o Senhor espera no dia de hoje. Cubra a nossa vida com as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.